Meus amigos, antes de qualquer coisa, o que diríamos normalmente ao final, falamos agora. Um grande abraço a todos. O tema deste mês é a lei de causa e efeito e a família, como vocês podem estar vendo, ou em celular ou em computador. É um tema amplamente trabalhado dentro da doutrina espírita, que nós vamos dar uma síntese nos poucos minutos que temos pela frente. Adianto que vocês vão receber integralmente a apresentação, não apenas essa síntese que estamos fazendo, assim como o texto, síntese, que interliga a lei de causa e efeito e a família. O ponto zero da nossa explanação é essa frase ou essa afirmação que vocês acabaram de ver agora, que é o livre-arbítrio e a responsabilidade. O livre-arbítrio é a lei de liberdade, ou seja, todos nós, nas nossas infinitas vidas, temos a liberdade de escolha. O grande problema é que nessas escolhas, muitas vezes, são escolhas incorretas, deficientes, escolhas que trazem consequências. Escolhas que muitas vezes demandam séculos, milênios, vidas para serem recompostas. E aí é que entra a lei de causa e efeito. E o primeiro ponto que queremos destacar é o que a nossa amiga Joana de Ângeles afirma, em que ela diz que não existe nem dor, nem alegrias sem merecimentos. Ou seja, as nossas escolhas no passado podem ser positivas ou negativas. Elas podem ser certas ou incorretas. Dependendo da situação de uma, você pode trazer alegrias. Dependendo de outras, pode trazer sofrimentos. Ou, em outras palavras, a lei de causa e efeito ela é neutra. Ela tanto nos traz os resgates, quanto nos traz as alegrias. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo dentro da doutrina espírita, só vimos a lei de causa e efeito sob o aspecto das lágrimas. Mas a lei de causa e efeito nos traz as nossas boas ações, as nossas boas escolhas que possamos ter feito em vidas anteriores. Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é que a nossa própria Joana de Ângeles, ela destaca, a lei de causa e efeito não apenas olha o passado, o presente, mas também atua no futuro. Ou seja, ao mesmo tempo que ela nos traz as consequências das nossas escolhas através do livre-arbítrio e responsabilidade, ela também permite que a gente construa novas oportunidades, novas alegrias ou novos resgates para o futuro. O nosso amigo Emmanuel, ele tem uma figuração muito interessante. Ele diz, meu amigo, imagine que você está numa viagem, ou vai fazer uma viagem. O que acontece? Você vai para a sua estação de partida. Lá nessa estação de partida, você vai fazer o quê? Você vai despachar as suas bagagens, aonde na sua estação de destino você vai as receber. Pois ele diz, tome cuidado, porque hoje você está recebendo as bagagens que você despachou ontem. Portanto, tome cuidado com as bagagens que hoje você vai despachar, porque na estação de destino, que é o seu futuro, você vai as receber, tanto quanto está recebendo no presente as bagagens que você despachou
no passado. Isso é extremamente importante. Ou seja, a lei de causa e efeito, ela tem uma dupla face. Tem a face das lágrimas e a face das alegrias. Devemos ir paulatinamente trabalhando mais com a face das alegrias, das vitórias, dos acertos, das escolhas certas. E aí vem a doutrina espírita nos ajudando, que não havia essa ajuda nas nossas vidas passadas. E ficarmos cientes de que tudo aquilo que despacho hoje, vou receber amanhã. A questão é como vermos essas ideias dentro do universo familiar. Quem nos introduz nesse ponto agora é o nosso amigo Emmanuel, na frase que vocês acabaram de ver, em que ele diz: olha, frustrações, conflitos, vinculações, aversões de hoje são frutos dos desequilíbrios afetivos de ontem. Ou seja, as lágrimas, os desencontros dentro dos nossos lares, eles refletem as escolhas, as bagagens que eu despachei ontem, bagagens pesadas, bagagens amargas, bagagens duras, em que hoje, no presente, as estou recebendo. Ou como diz o nosso amigo Vinícius de Moraes, ele diz que a vida é a arte do encontro, mesmo tendo tanto desencontro pela vida. Nós dizemos que ele quase acertou na frase. Por quê? Porque ele não viu na frase que temos muitas vidas, que temos a reencarnação. Então, a frase absolutamente correta é: a vida não é a arte do encontro, a vida é a arte do reencontro. Agora, tem reencontro que é encontro. É o encontro de alegrias, de sorrisos, de beijos e abraços. E tem reencontro que é desencontro, que são essas frustrações, essas vinculações, essas aversões que muitas vezes surgem exatamente para que a gente venha as reequilibrar. E é por isso que o nosso amigo André Luiz nos diz: olha, muitas vezes nós nos reencontramos dentro dos lares, não com os espíritos que nos tenhamos um sentimento mais profundo, mas porque a eles estamos reunidos. Ou, em outras palavras, em função das nossas escolhas, em função dessas bagagens que eu despachei, muitas vezes vamos nos reencontrar no presente com outros espíritos como nós. O objetivo do reencontro é transformar os nós em laços. Esse é o ponto. Agora, isso demanda tempo, esforço. Por quê? Porque muitas vezes esses nós estão muito amarrados, estão muito duros de serem transformados em laços. Esse é o grande objetivo dos nossos reencontros. E sintetizando essas afirmações todas, é que vemos na frase do nosso amigo Marco Prisco, em que ele dá uma definição do que seria família. Família é o espelho vivo do nosso pretérito, ou seja, família é o espelho das nossas escolhas no passado. Mas ele faz, olha, a família é como se fosse uma caldeira. O que é uma caldeira? Uma caldeira é algo que tem uma alta pressão e uma alta temperatura. O objetivo nosso dessa viver muitas vezes dentro dessas caldeiras é diluir, como ele diz, os nós, diluir as aversões, diminuir,
certo? Os desencontros. Esse é o grande trabalho, certo? Nas nossas, muitas vezes, múltiplas vidas. É abaixar essa temperatura, a temperatura que vem dos desencontros, das lágrimas, frutos das nossas vidas e das nossas escolhas anteriores. E para finalizar, uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires. Parentela é escola santa. Sempre que havemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Novamente um grande abraço e certamente nos veremos no futuro de novo.